Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Escutando os Sentimentos. Este programa, este videocast, é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP, aqui de Pernambuco, de Camaragibe. Meu nome é Viviane e eu conduzo todos os sábados um novo programa de estudo do livro Mereça Ser Feliz, que é uma obra psicografada pelo Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermance Dufour. Dando continuidade ao estudo dessa obra de Hermance, hoje vamos trazer o tema do orgulho, que basicamente é o tema que ela aborda, né, o livro inteiro. Ela traz sempre esse tema do orgulho, que é tipo um requisito que a gente precisa vencer, né, uma sombra, talvez, vamos dizer assim, que a gente precisa vencer para merecer essa tal felicidade, que é o tema central do livro, né? E hoje, estudando o orgulho, para estudar o orgulho, temos aqui a Alzira e a Sandra, né, como convidadas para discutir esse tema do orgulho. Elas, de antemão, eu já agradeço a participação das duas, né, e dizer que esse tema aqui promete. O tema do capítulo 3 é um tema bem difícil, né? Um tema que precisamos ouvir, repetir, para que a gente possa chegar um pouquinho mais a cada dia e vencer o orgulho que ela traz como uma barreira aí para que a gente possa ter, né, essa evolução, esse crescimento, essa reforma íntima. Sejam bem-vindas aí, Alzira. Obrigada, Vivi, mais uma vez, estarmos aqui juntas, unidas, para refletirmos uma temática tão profunda. E a sensação que me dá, Vivi, é que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. Porque é uma temática que bate fundo lá no nosso íntimo, principalmente a gente que vem estudando e reconhecendo as nossas mazelas íntimas. Quando a gente fala de orgulho e a gente começa a entender as várias facetas do orgulho, a gente se identifica com elas, e aí o negócio dói, é como se ela estivesse colocando ali o dedinho na ferida. Mas vamos lá, é assim. Boa noite, Vivi, boa noite, Sandra, boa noite a todos os ouvintes, né? Pessoal que está aí nos assistindo. Pois é, Sandra, e enquanto Sandra fala, eu fiquei pensando, né? Eu pensei exatamente nisso, quanto a gente vai se identificando, e ao mesmo tempo a gente vai ver aí nesse estudo do orgulho o quanto que a humanidade toda tem perdido, não é? De ser feliz até, tem perdido de construir um mundo melhor por conta do orgulho, porque a gente vai ver o quanto que ele está impregnado na nossa alma, no nosso ser. E é uma pena. Mas esse estudo, ele vai nos trazer esperança, não é? Para que a gente possa, estudando o orgulho, se livrar dele aos poucos, irmos construindo esse mundo interior maravilhoso que a Hermance nos propõe. Eu já vou começando a pergunta, né, inicial: o que seria esse orgulho? O que é o orgulho? Então, Vivi, o capítulo ele começa a ser colocado uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, capítulo 10, item 10. E aí tem uma partezinha que ele coloca: incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo de seus defeitos, tanto morais quanto físicos. E aí a gente fica naquela palavra dissimular. O que seria dissimular, né? Dissimular é, muitas vezes, teatralizar, encenar algo que, de fato, nós não somos, né? Então, ao longo dos anos, nós fomos teatralizando, colocando máscaras, dissimulando quem, de fato, somos, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista físico. Mas o interessante é que a irmã se coloca para a gente que o orgulho, ele faz parte de uma raiz necessária para a nossa existência. É como se fosse um instinto de sobrevivência. A gente precisou dessa centelha, desse sentimento, né, do orgulho, para se fazer presente, para conviver com as demais pessoas. O grande problema, na verdade, é o adoecimento
que o orgulho, né, o adoecimento do orgulho, que muitas vezes se manifesta de forma negativa, e aí a gente, ao longo dos anos, a gente foi, infelizmente, adoecendo cada vez mais esse, vamos colocar assim, essa mazela, tornou-se uma mazela a partir do momento que a gente fez com que o orgulho se transformasse num sentimento adoecido de paixão. Ela fala que a paixão adoeceu o orgulho. Ela fala assim que a gente precisa diferenciar o sentimento, né, que é o necessário, o sentimento do orgulho, que é necessário para autopreservação, das atitudes orgulhosas, que é exatamente o descontrole dos efeitos deste sentimento. Tudo em excesso faz mal. E o orgulho, ele é algo necessário, mas a gente terminou que deu muito valor a ele e exagerou na dose. Nós todos, sem exceção, e se você ainda não sabe que é orgulhoso, continua com a gente que você vai descobrir até o final desse programa, porque todos somos, temos um pedacinho desse orgulho descontrolado, desse sentimento. E, Alzira, eu queria que você comentasse que o orgulho está diretamente relacionado com o personalismo, com a ilusão de si mesmo, não é? É aquela história do gatinho que se vê no espelho, talvez. Explica isso melhor para a gente. Então, Hermance, ela diz que o orgulho, eu achei muito interessante essa frase, que ela diz assim, é o pai de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes, não é? E como é que ela vai explicar para a gente essa questão do orgulho? Ela vai dizer o seguinte, nós temos na nossa mente, né, por conta de nós nos afastarmos tanto de Deus e viver, né, naquela coisa de querer o poder a todo custo, se comprazer com o poder, a humanidade toda, ao longo de muitas encarnações, não é? Então, ela diz que na nossa mente foi criada uma matriz superdimensionada, ela usa esse termo, da imagem que nós temos de nós mesmos. É como se fosse uma segunda personalidade. Olha que interessante. Então, essa matriz, ela se ampliou tanto, né, superdimensionada, cresceu tanto, que é como se nós criássemos uma segunda personalidade. Porque, como você mesma falou aí, o orgulho ele é positivo, porque ele vai trazer para a gente, ele é necessário, porque ele vai trazer para nós o reconhecimento de que nós somos dignos, não é? E ele vai nos dar também a nossa autovalorização. Então, é bom para a nossa autoestima. Então, termos uma dose de orgulho é bom. Mas a partir do momento que ele cresce muito e essa imagem ela fica muito além do que realmente nós somos, é como se nós criássemos uma segunda personalidade e essa personalidade, essa matriz psíquica, ela vai começar a regular a nossa vida psíquica. Então, a irmã se diz que ela vai regular todas as operações psíquicas e emocionais. O que é que são essas operações? Nossas atitudes, nossas palavras, nossas aspirações, nossas escolhas, nossos gostos. Então, tudo, enfim, não é? Resumindo, tudo que nós fizermos será baseado nessa imagem superdimensionada. E aí ela vai dizer quais são os reflexos dessa imagem. Olha só, gente, eu vou falar e quem estiver nos ouvindo vai aí avaliando se vocês encontram isso nas pessoas e em si próprios, tá? Principalmente em si próprios, não é? Porque é o objetivo do nosso estudo. Então ela vai dizer que essa imagem superdimensionada, ela vai trazer os seguintes reflexos, tá? Vaidade, indiferença, preconceito, presunção, desprezo, melindre, pretensão, inveja, personalismo, que já falamos um pouco dele lá no capítulo 1, né? Quando estudamos o capítulo 1. E então ela diz para a gente que tudo isso
é um conjunto de hábitos que provém, ou seja, deriva desses reflexos. Então, nós criamos hábitos que vão derivar de todos esses reflexos. Então, imagina, aí está a explicação da nossa infelicidade. E também a gente estudou lá no capítulo 1. Então, se nós temos essa imagem superdimensionada, nossas atitudes e etc., né, gostos, aspirações, serão todos baseados nesses reflexos. Então, imagina só, não é? Então, isso vai fazer... Ela fala que chega a ser patológico, porque quando a gente tem a dose certa do orgulho, que é aquilo que ela traz como um sentimento bom, porque o orgulho não é de todo ruim, ele é bom, o que é o excesso e os efeitos nocivos dele, né, que traz. Então ela diz que chega a ser patológico, a gente adoece por conta dele, né? O orgulhoso ela coloca que vive sempre de máscara, veste uma fantasia porque ele se acha daquele jeito, ele acredita, ele se olha no espelho e se vê daquele jeito e está sempre de máscara. E isso é doentio, porque quando ele, o orgulhoso, nós, não vou falar dele, eu vou falar de nós, falar de mim também, né? Quando a gente sabe o que a gente é de verdade, mesmo a gente vestindo essa máscara, essa ilusão e essa fantasia. E aí vem o contrassenso aí, o conflito interior, quando a gente traz a infelicidade nesse sentido, porque nós não somos aquilo que nós passamos para o mundo. Nós não somos aquilo que a gente acredita que somos, na verdade nós não somos, né? E uma característica que a irmã traz de um comportamento orgulhoso, muito comum do orgulhoso, é a terceirização da culpa e ver o mal no outro. Por que que ele vê sempre o mal no outro? Porque nós vemos no outro, a gente vai falar, apontar o dedo para o outro, a gente só vai ver o ponto negativo. Por que será? Vivi, ela coloca em um dos parágrafos aqui do estudo que nós nos colocamos nessa condição de supervalorização do eu. E quando nós nos colocamos nessa condição de superioridade, de sermos melhores que os demais, muitas vezes nós não conseguimos enxergar de fato quem nós somos. A gente perde o senso de juízo de valor, entende? E aí a gente só aponta o outro, a gente só consegue enxergar os defeitos do outro. A gente não olha e não consegue enxergar em nós. Por isso que é patológico, é doentio, estamos adoecidos, né, com esse desequilíbrio do orgulho. Supervalorização, então eu superdimensiono aquilo que eu sou, e aí eu me coloco na condição, eu sou a melhor pessoa do mundo, o outro é que não presta, o outro é que é invejoso, o outro é que é preconceituoso, o outro é que é indiferente, e eu não encontro em mim nenhum desses defeitos. Enxergo nos outros, mas não encontro em mim. Exatamente por estar no estado de imersão dessa doença da supervalorização. Então, a gente precisa fazer uma imersão de forma muito humilde, sabe? É uma imersão na humildade, para tentar desconstruir aquilo que a gente acredita ser. Porque, de fato, Vivi, a gente acredita ser aquilo que não somos. Os outros, a parte que está fora, nas relações interpessoais, aquelas pessoas que estão à nossa volta conseguem enxergar quem nós somos. Mas nós estamos com o véu e com as máscaras tão fincadas que não conseguimos fazer um juízo de valor sobre nós mesmos. E aí, enquanto a gente não buscar, sinceramente, essa felicidade interior, tentando sair dessa insatisfação existencial, a gente vai continuar imerso nesse mar de máscaras que a gente foi criando ao longo das nossas existências. E aí, o negócio fica sério, né? A gente está vendo que as relações interpessoais entre pessoas orgulhosas são extremamente difíceis. Muitas vezes geram conflitos e conflitos que geram problemas graves, né? Nas relações de trabalho, dentro da família, dentro das instituições espíritas também.
dentro das instituições espíritas, da Exatamente seara, isso que eu estava aqui pensando. Espírito é orgulhoso, gente? né? É cheio de Será que é? orgulhoso. Tanto é Será que que eu vou somos dizer, orgulhosos? será? Será? É difícil, porque quando a gente adentra na casa espírita, a gente tem a tendência de se voltar ao estudo. O espírita é estudioso, gosta muito de estudar. E aí ele entra, né, numa das facetas do orgulho, dessa superioridade do conhecimento. Ele conhece É o demais, dono da verdade. o dono da verdade. Ele tem, eu costumo dizer que o espírita ele tem explicação para tudo. Ele não baixa a cabeça para ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é uma faceta do orgulho. Você não escutar o que o outro tem a dizer. Se colocar numa condição, não, peraí, vou baixar aqui a guarda, sabe? Baixar a bola, deixa o outro contribuir, deixa o outro trazer alguma informação. Não se coloque nessa condição sempre e que você sabe mais, né? Então a gente vai estudar um pouco disso mais na frente, né? Essas Isso. facetas do orgulho. Esse capítulo, ele é um capítulo que dá, como a gente estava conversando antes, uma palestra de 5 horas. A gente só tem 30 minutos e agora só vamos ter 14 minutos, porque temos um tempo a cumprir. Então, o que eu queria fazer a proposta para vocês da seguinte forma. A irmã Ciela, já no finalzinho do capítulo, ela vai trazer as manifestações do orgulho, as facetas do orgulho. E quando a gente começa a ler essa parte do capítulo, cada linha que a gente lê, a gente começa a lembrar do que a gente faz, né? Pelo menos foi comigo, foi assim. Eu lembro, olha, isso eu faço, olha isso. Termina que a gente termina fazendo tudo, né? Mas assim, ela traz reflexões, né? E o que eu queria propor para vocês? Eu vou falar as facetas que ela nos coloca no capítulo, porque é importante que a pessoa que está nos assistindo também possa ler o livro, porque ela vai trazer as impressões dela. Mas aí, fazendo tipo ping-pong, cada uma responde em uma dessas facetas, eu vou trazer o que ela chama da manifestação do orgulho e vocês comentam rapidamente para que a gente consiga, nesses 14 minutos, falar de todas. Né? A primeira que ela fala, e eu vou falar para a Alzira comentar, ela fala do melindre, e ela chama o melindre como orgulho na mágoa. O que é isso? Então, a pessoa que se melindra fácil, né? É aquela pessoa que ela se magoa fácil porque ela não consegue ouvir críticas. Então, se nós quisermos nos livrar do melindre, a gente precisa cultivar a coragem de sermos criticados, ouvir críticas, porque aí a gente começa a lembrar que não somos perfeitos. Então, ouvir críticas é aceitar nossas imperfeições. Afinal de contas, reencarnamos para melhorarmos as imperfeições. Seria Perfeito. isso. A segunda faceta do orgulho, pretensão. Ela chama, Sandra, de pretensão é orgulho nas aspirações. Pois é difícil, né? Porque quando a gente principalmente está num ambiente de trabalho, a gente está o tempo todo envolvido nessa pretensão, sempre querendo algo mais e não se envolve na alegria de estar ali servindo e trabalhando. E ela coloca que a gente precisa parar com essas expectativas pessoais de querer crescer, de querer ser melhor que o outro, sabe? É importante que a gente se coloque no nosso lugar. Vamos lá, vamos devagarinho, buscando aos poucos conquistar aquilo que nós almejamos, sem expectativas pessoais. Principalmente sem, eu digo muito assim, é você querer crescer, mas sem derrubar ninguém no meio do caminho, né? Crescer junto, fazer a sua parte. Presunção, Alzira, é o orgulho no saber. Será que somos Uhum. presunçosos? Eita, será, hein? Eu não. Porque geralmente, né, as pessoas dizem assim, eu não, né? Mas vamos ver. Então, toda opinião ela deve ser escutada, porque se eu sou presunçoso, eu acho que eu já sei. O presunçoso é aquele que pensa já saber das coisas. O que vai acontecer com o presunçoso? Não escuta a opinião alheia. Então, se eu quero trabalhar a presunção, que eu esteja atento
a escutar todas as opiniões com desejo de aprender, porque a gente se desenvolve nas relações. Como é que eu vou aprender? Se eu mantiver boas relações interpessoais. Então, de que adianta eu estar aqui com vocês apresentando esse programa se eu não estiver aberta a escutar o que cada uma de vocês pensa sobre o tema, trazer para mim e refletir? Então, o presunçoso ele não faz isso. A gente deve fazer isso para se livrar da presunção. Costumo dizer que todo dia a gente aprende algo novo. E no final do dia, se a gente encostar a cabeça no travesseiro, vai lembrar de algo novo que aprendemos. Às vezes são coisas pequenas, simples, mas nós aprendemos. Todo dia se aprende algo novo. E é um caminho aí fazer essa reflexão para melhorar essa presunção, essa mania que temos de ser o dono da verdade, a mania do saber tudo, né? Sandra, preconceito. Preconceito é orgulho nas concepções. Eu confesso que eu não sabia. Essa, para mim, essa definição da Hermance me surpreendeu. Eu não sabia que o preconceito era esse orgulho nas concepções. Porque preconceito, Vivi, são as concepções preconcebidas, enraizadas e cristalizadas. E aí, quando eu cristalizo alguma ideia e não permito que o outro traga uma nova ideia, eu estou sendo preconceituoso. Eu não estou permitindo que a minha ideia seja construída, ou desconstruída, né? Então, a gente precisa ter uma atitude, os preconceituosos, de uma maneira geral, e a gente está vivendo muito, né? Aqui no Brasil, a gente está combatendo demais a questão do preconceito, e os preconceitos, eles são vários, são inúmeros, a gente poderia estar aqui, né, todas as áreas. Pois é. E aí, o preconceituoso, para que ele comece a desfazer ou desconstruir essa ideia preconceituosa, rígida, ele precisa ser flexível. Ele precisa entender que as concepções dele podem ser desconstruídas, que aquilo que ele aprendeu ontem pode ser totalmente... A própria ciência diz isso, né? Hoje eu trago uma informação, amanhã a ciência pode estar descobrindo outra coisa completamente diferente e desconstruir aquela concepção antiga. É bem assim. Então, o preconceituoso, ele precisa buscar dentro da humildade ser imparcial, né? Porque a imparcialidade, inclusive aqui também no Brasil, precisa ser construída. A gente sempre se volta para um lado, se volta para um partido, e quando eu falo partido, não só o partido político, mas partido das ideias, muitas vezes, e precisa ser flexível acima de tudo, sabe? Tenho ideias? Tenho, mas eu não posso ser rígida. É importante que a gente ressalte aqui que essas facetas, essas manifestações do orgulho, elas não vêm sozinhas, não, gente. Elas estão tudo ligadinhas. Por exemplo, o preconceito, ela está ligado com a presunção. Não Sim. é você saber, achar que aquela verdade é absoluta e não querer aprender algo novo, desconstruir algo preconcebido. Então, essas facetas, elas se mesclam, né, durante nossa vida e durante nossos comportamentos, nossas ações. Aí ela vem trazer, Alzira, a indiferença como uma faceta do orgulho, que seria orgulho na sensibilidade. Pois é, a indiferença, não é? Você ver uma situação e passar por ela sem nenhum sentimento, né? A gente tem muito a questão da compaixão. Então, uma cliente, inclusive uma cliente diferente, que faz parte dos diferentes da sociedade, né? Uma jovem cliente que eu tenho, recentemente, semana passada, ela estava indignada. Ela é uma garota homoafetiva, bem característica, ela se veste bem diferente mesmo, e muitas vezes as pessoas têm preconceito e acham, por exemplo, ela disse, o pessoal olha para mim e acha que eu sou usuária de drogas. Mas eu fui a uma festa e havia uma garota que está dentro do padrão, caída, e todos aqueles que estavam dentro do padrão, né, os chamados hétero, eles não se compadeciam da garota.
Ninguém, ela em plena festa, ela caída no chão, bêbada, passando mal e ninguém se compadeceu. Quem se compadeceu? Fomos nós, o meu grupo dos diferentes. Nós é que socorremos a garota. Então, quer dizer, eles continuaram se divertindo, dançando e bebendo. Ninguém se compadeceu. Isso é a indiferença. Ou seja, não houve sensibilidade ali, não é? E aí eu lembrei, agora eu dei esse exemplo, Vivi, porque você falou que estão interligados. Então, veja, o preconceito ligado com a indiferença, não é? Então, assim, isso é indiferença. É você estar indiferente ao outro. Você está pensando em si. E você não E é um... consegue. E o nome disso é orgulho, né? E Orgulho. a gente não sabia, E, né? Muita gente não exatamente. sabe. O Por nome disso isso, é não é orgulho. que todos esses itens que estamos citando, elas são as diversas facetas do orgulho. Então, são maneiras nas quais o orgulho pode se manifestar. Pois é. Aí ela vem trazer o desprezo, que é o orgulho no entendimento, que também está ligado aí à diferença, não é, Sandra? Ela deu o exemplo aí da indiferença, o desprezo também está junto. Eu acho que tem tudo a ver, não é, Vivi? Aí o desprezo e a indiferença muito interligado, porque o orgulhoso que tem essa faceta aí do desprezo, ele, dentro daquela concepção de superioridade, de pessoa melhor que os outros, ele observa os demais como inferiores, como menores, pessoas que não têm valor, ou coisas que não têm valor. Então, muitas vezes, a gente vê isso, sabe, na academia, na universidade, professor sabe, em alguns casos acontece de professor saber demais e muitas vezes desvalorizar o conhecimento que um estudante traz, por estar na graduação e ele já tem um doutorado ou um PhD. Isso, Pois é. inclusive, já aconteceu comigo, entende? Né, você me Dessa, trouxe agora na memória viva de um professor que eu tive, que ele disse assim para a gente, na graduação, isso. Ele disse: Você sabe por que o nome de vocês é aluno? Não, professor, porque é sem luz. Eu estou aqui, ó, nesse patamar, porque eu sou o professor mestre. Aí você falando isso, né, me lembrou aquela cena, né, menosprezando, desprezando o aluno, é, porque ele estava em outro nível, vamos dizer, de conhecimento. A presunção aí veio também junto, né? Quantas é, facetas de orgulho numa única frase. exatamente. Então, a gente percebe que em situações e situações, o desprezo pelas coisas e pessoas, elas vão acontecendo. E a gente precisa repensar. Deus colocou cada coisinha no seu devido lugar, absolutamente no entendimento de que tudo tem valor. Tudo. Pode ser que uma criança chegue para um doutor, um PhD, e traga algum conhecimento, uma sabedoria que está lá naquele serzinho pequenininho e que ele não sabia ou não tinha entendido ou não tinha se sensibilizado. Quantas crianças nos trazem coisas maravilhosas? A gente sabe que a criança ali ela teve várias reencarnações, mas na sua simplicidade, na sua, né, humildade, traz aquela informação ou traz alguma sabedoria que nos encanta, né? Então a gente precisa cuidar. Outra coisa também, o desprezo pela natureza. A gente precisa falar disso. Natureza pelos Sim, animais. A gente, enquanto ser humano, né, esse ser pensante, a gente precisa acolher os nossos irmãos. E a gente muitas vezes despreza, e está aí, faz parte desse todo, porque tem sua razão de ser. Então a gente precisa amar cada coisa, cada pessoa, valorizar aquilo que elas podem nos trazer, né? E sair dessa ideia de desprezo. Isso não leva ninguém a nada. perfeito. Personalismo, a Alzira já falou um pouco, né, que é o orgulho centrado no eu. Então, eu gostaria de juntar o personalismo para a Alzira comentar com a vaidade, que é o orgulho que se imagina ser. É aquela história de se achar melhor, né? É a pessoa que se acha. No personalismo, aí nesse mesmo capítulo, no início, ela diz que a gente supõe ter, olha só, ter direitos e qualidades que, na verdade, não temos, né? Então, isso é muito
ruim e perigoso, porque, como Sandra já colocou em outro momento, nós vamos nos julgar superiores, não é? E a vaidade, ela vai dizer, a gente não se aceita como é. Então, a gente quer buscar algo para satisfazer, para preencher essa insatisfação, não é? Então, é como, por exemplo, hoje a gente vê muito. Alzira, eu tenho 55 anos. Então, é impossível eu não ter vincos, né, nas minhas faces, tá? As marcas de expressão. Eu vou tê-las. E a vaidade, ela vai fazer com que as pessoas queiram se livrar dessas marcas de expressão. Então, você ter, fazer preenchimentos faciais para se livrar dessas marcas. Quando, na verdade, se você for uma pessoa feliz, você vai ter essas marcas e vai continuar linda, bela, maravilhosa. Eu estava vendo um caso de uma pessoa, eu não vou nem citar que tipo de congregação religiosa é, para evitar qualquer tipo de julgamento, de preconceito da nossa parte, mas era uma líder religiosa que cometeu muitos crimes e foi presa e tinha, inclusive, abuso de crianças e etc. E ela foi pega porque matou o marido, que também era um líder religioso. E eu estava vendo, ela tem 60 e poucos anos e ela usava peruca e fazia preenchimento facial. Então, ela tinha aparência de 40 e poucos anos. E no júri, eu estava vendo um programa, né, que fez um comentário sobre o crime, e estava se comentando isso. No júri, ela estava como ela é. No julgamento, ela se apresentava como de fato é. A mulher de 60 e poucos anos, muito diferente daquela que aparentava. Então, veja o que é uma vaidade, não é? Então, nós queremos realmente aparentar o que não somos. Então, a Hermância, ela diz que na vaidade, a gente precisa ter a coragem para nos aceitar como somos. E não... isso vai além da beleza, né? Eu penso que a vaidade vai além, né? Eu acho que a irmã também traz que em todos os sentidos. Você Sim, citou o exemplo da beleza, mas tem a questão mesmo da intelectualidade, né? sim. Você se achar mais do que você realmente é. Então, o vaidoso, ele tem certeza que ele é melhor. Então, Ele, por né? exemplo, receber um elogio porque, para nós espíritas, receber um elogio porque fizemos uma boa palestra, fizemos um bom trabalho, o vaidoso, ele vai sempre achar que toda vez que ele for fazer um trabalho, ele vai se dar super bem porque ele é o melhor. Mas aquele que não tem vaidade, ele vai fazer o trabalho porque ele sabe o quão é importante se preparar para o trabalho, ele vai fazer com responsabilidade e vai sempre dar certo, enquanto que o vaidoso pode ser que não dê certo e às vezes na maioria nem dá certo, porque ele já está tão seguro de que vai dar certo que às vezes nem se prepara. Porque a vaidade escondeu quem ele de fato é e ele de fato não estava preparado. E ele faz, muitas vezes, esperando ou com expectativa desse retorno, né? Reconhecimento. Desse O reconhecimento. reconhecimento. Isso. Olha, aí a irmã ainda tem 4 tópicos aqui, 4 facetas do orgulho, que, como a gente já está com o tempo esgotando, eu vou falar rapidamente, que é a inveja, que é o orgulho perante as vitórias do outro, e assim, e é muito comum. Eu acreditava antigamente que não existia inveja, viu? Eu achava que isso era não. Depois eu fui aprendendo que a inveja realmente existe. E ela traz a inveja como uma face do orgulho, né, em relação às vitórias do outro. Ela traz ainda como uma manifestação do orgulho a falsa modéstia, que é o orgulho da humildade artificial. A gente vem falando de orgulho, mas ao mesmo tempo a gente vem falando toda hora que precisamos ser humildes. E essa humildade, ela não pode ser artificial, e ela coloca como a falsa modéstia essa humildade artificial. É você, nada, que nada, eu não sou isso não, mas no fundo você acredita que é. Recebe um elogio, não, que é isso, pai. No final, você, eu sei que eu sou. Aí vem a vaidade, vem a falsa modéstia junto.
E ela traz ainda a prepotência como orgulho de poder, a gente falou disso no início, a Alzira trouxe essa questão, a Sandra também comentou como a busca pelo poder, né? E isso aí é prepotência, e a prepotência é orgulho também. E por fim, ela traz como a dissimulação como orgulho nas aparências. É você fingir ser o que não é. Aí também tem a ver com vaidade, também tem a ver com outros temas que ela traz. Infelizmente, é um tema que a gente precisava de mais tempo, mas não temos. Então, o convite fica feito para você que está assistindo, ler o capítulo do livro e se aprofundar nessas faces do orgulho. A Alzira perguntou, veja aí se você identifica alguma coisa no outro, em si mesmo, disse que a gente comentou. Eu tenho certeza que você identificou alguma coisa. Então, aí, deixa aí você na reflexão. Encerro esse programa agradecendo a Sandra e a Alzira, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, pedindo que deixe seu like e que esteja conosco no próximo episódio, se Deus quiser. Até logo. Até.